Obrigado. Hoje então a gente vai estudar carta de Tito nesse momento, né? O tema da carta de Tito, quem sabe qual é o tema? Quem sabe? O tema da carta de Tito. Está aí no livro, está no texto, está dentro do Paulo. Eu falo para o seu irmão, leiam o livro, não esqueçam de ler. Pai do Senhor, homem de Deus, não esqueçam de ler o livro. Ok? O tema da carta de Tito é as obras como ornamento. Então ele vai citar a obra como as obras como o ornamento do cristão, né? A vestimenta, a vestimenta luxuosa do crente é as boas obras. Vale lembrar que não são 4, mas são 3 as epístolas pastorais. Nós já estudamos 2, 1ª e 2ª Timóteo, e hoje nós vamos estudar a terceira, que é a carta a Tito. Agora, quem é Tito? Quem foi Tito? Tito era um grego que começou a acompanhar o apóstolo Paulo em suas viagens missionárias logo depois da sua conversão. Okay? Ele começa a viajar com Paulo, inclusive foi ele quem levou as 2 epístolas aos Coríntios ao seu destino, e a ele também foi incumbido dele cuidar durante um tempo da igreja de Corinto, ok? Então, um dos companheiros missionários do apóstolo Paulo foi esse homem aí. Tito aparece várias vezes no livro de Atos dos Apóstolos e também nas epístolas como companheiro de Paulo em suas viagens missionárias. Ok? Vamos lá. Aquelas perguntas que a gente sempre faz. Quem escreveu? Quem escreveu todo mundo já sabe, mas vamos ver se é isso mesmo que a gente sabe. Tito capítulo 1, versículo 1. Evangelista Everton, leia aí pra gente, por favor. Tito 1. Tito, capítulo 1, versículo 1. Tito fica logo depois de 2 Timóteo, está organizado ali entre as epístolas pastorais. Ela é bem pequena, inclusive. Depois de segundo, Tito aqui, Titão. Tito, capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Ok, então quem escreveu foi? Paulo. Foi Paulo, foi o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo. Segunda pergunta, para quem escreveu? Leia aí, por favor, pastor Reginaldo, Tito, capítulo 1, versículo 4. Eu vou pedir à irmã Josélia para ler em Gálatas, capítulo 2, versículos 3 a 5. Reginaldo, pastor Reginaldo,
Tito capítulo 1, versículo 4. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Obrigado. Então ele escreveu a Tito. Então está dentro aí do texto que ele, quem escreveu foi Paulo, e ele, para quem a carta foi escrita, foi para Tito. Examinar dentro do texto, para quando alguém pedir uma prova, às vezes até querendo brincar, zombar de nós por sermos simples, né? Aí a gente tem argumento para provar. Não, aqui, ó, ele escreveu para Tito, tá? Quem escreveu foi Paulo. Ó. Como é que você prova que está aqui, ó? Paulo, ó, servo e apóstolo de Jesus Cristo, capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 4, a Tito. A irmã Josélia, Gálatas, capítulo 2, versículos 3 a 5. 3 a 5. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus para nós, porém em servidão, os quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição. Ok, obrigado. Não, para que a Até o verdade do Evangelho permaneça entre vós. Ok, obrigado. Então, Tito era um grego, um gentil. 2, 3, 4 e 5. Capítulo 2, 3, 4 e 5. Isso. Gálatas, capítulo 2, versículos 3 a 5, correto? Sim. 3 a 5. Então, ele era grego, diferente de Timóteo. Timóteo, ele era por parte de mãe, ele era judeu, por parte de pai, ele era grego. Mas por causa dos judeus, o apóstolo Paulo circuncidou Timóteo para ele ter mais legitimidade em pregar para judeus. Já Tito não tinha essa ascendência judaica. Então Paulo não circuncidou Tito, porque a circuncisão ela é para o judeu e não para o gentio. Questão judaizante. Ao gentio não é obrigado seguir os 613 mandamentos, que aí vem também a Brit Milá, a circuncisão, ok? Somente para os judeus que é obrigatório, para o gentio não. Agora, de onde escreveu? De Creta? Não, Creta não, Grécia. ninguém sabe. Provavelmente, não está dando certeza, né? Provavelmente da Macedônia. Macedônia. Isso. Mas essa carta foi levada direto a Tito ou teve algum empregador mensageiro para levar ele? Teve alguém que levou. Entendeu? Alguém levou. Nas cartas de Paulo, sempre tem alguém que leva essas cartas para o seu destino, mesmo que ele esteja em liberdade. Nesse caso, o que aconteceu? O apóstolo Paulo já estava liberto da sua desculpa, talvez seja água, da sua primeira prisão, a prisão da casa alugada. E aí, depois dele já estar liberto, né, claro, ele escreveu essa carta a Tito. E onde estava Tito? Qual foi a responsabilidade de Tito quando essa carta foi escrita? Está no livro
Os irmãos precisam ler o livro. O irmão Reinaldo não gosta de ficar lendo o livro aqui para os irmãos, porque eu penso que uma aula muito mais dinâmica é uma aula onde a gente está explicando. Para mim, ao meu ver, uma aula maçante é o professor estar lendo e explicando. Então eu leio o livro, estudo em casa, e aí quando eu já venho com um esboço, que é um resumo do livro, e mais algumas coisas na memória, ok? Então vamos lá. Onde estava Tito quando o apóstolo Paulo escreveu essa epístola? Creta. Estava na ilha de Creta, ilha que fica ao sul da Grécia. É uma das maiores ilhas da região, ok? Eram várias cidades ali. Então Tito foi mandado para pastorear uma dessas igrejas de Creta. Essa igreja, ela foi fundada por aqueles judeus que foram para Jerusalém no dia de Pentecostes, ouviram a pregação de Pedro. Quando eles voltaram para a ilha de Creta, eles pregaram e fundaram ali uma igreja. Lembra? Que eles falaram ali, mas como pode esses homens, sendo galileus, estar ensinando aí em nossa própria língua, falando das grandezas de Deus, e nós somos elamitas, prosélitos romanos, e lá também está cretenses, ou seja, os habitantes da ilha de Creta. Então, Tito foi mandado para pastorear Creta quando Paulo escreveu essa epístola, ok? E aí nós vamos ver os motivos daqui a pouco. Agora, outra pergunta: quando escreveu? Se foi entre as duas prisões, a primeira prisão terminou 2 anos depois, né? Começou lá por volta do ano 60, aproximadamente. Então ela terminou por volta do ano 62, né? E a segunda prisão começou, Paulo foi preso aproximadamente no ano 66, no ano 67, ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, e 6 meses depois, segundo estimativas, a gente já falou semana passada, ele foi executado. Então, isso significa que essa epístola ela foi escrita aproximadamente entre 63 e 67 depois de Cristo, né? Claro, são datas estimadas entre 63 e 60, vou botar 65, e 67 ele já estava preso, foi o ano aproximado que ele foi executado. Então, como já dito, ele já estava solto da sua primeira prisão, a prisão da casa alugada, e provavelmente ele visitou Creta depois dessa primeira prisão, e antes de voltar a Roma e pregar na Espanha, ok? Então Creta ali era uma ilha e ali tinha... Era uma ilha. Várias cidades. Abre a sua Bíblia, por gentileza, nos mapas lá das viagens missionárias. Abram aí, a minha Bíblia é um pouco mais difícil, porque não tem mapa no final. O mapa está dentro da epístola, do livro de Atos. Essa aqui não vai ter. Olha aí nas viagens missionárias do apóstolo Paulo, segunda viagem missionária. A ilha de Creta, aí abaixo da Grécia, ela fica no mar Egeu. Na verdade, ela fica no mar Mediterrâneo. Mas no sul da Grécia, olha aí, Creta, uma ilha comprida. A minha não tem mapa. Entendeu? É sempre bom localizar. Sabe por quê? Porque se a gente pensar algumas coisas, por exemplo, é claro que isso aí não é coisa pra gente, mas
acaba transportando a nossa mente para esse lugar. E essa é a importância de se estudar a geografia bíblica e a história. Se a gente pensar, por exemplo, quem já viu aquele filme, é claro que é mitologia grega, mas quem já viu aquele filme Imortais? Eu assisti. Que conta a história de Teseu, que ele venceu o Minotauro. O Minotauro, ele vivia num labirinto. Então, esse labirinto ficava na ilha de Creta. E Teseu venceu o Minotauro em Creta. Nessa ilha surgiram aí algumas das civilizações gregas, que também foi colonizada pelos gregos. Então isso nos remete à própria história e geografia do lugar. E é interessante porque quando isso está internalizado em nosso coração e em nossa mente, quando a gente lê Creta, nossa mente já vai para o mapa e vai para aquele lugar. Por isso que eu gosto de ver documentários que falam sobre Jerusalém. Entendeu? Aqui é Cesareia Marítima, foi aqui que Jesus perguntou aos discípulos o que os homens falam a meu respeito. E foi aqui que Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A nossa mente remete àquele lugar. É por isso que é interessante a gente ver documentários da história bíblica contando o lugar onde a história aconteceu. Entendeu? Isso é show de bola. Vamos lá, continuando. Porque escreveu é a parte mais importante do nosso estudo, é responder essa pergunta aqui. Por que ele escreveu? Por que Paulo escreveu? Primeiro, Paulo escreveu para instruir Tito a 2 pontos. Paulo escreveu para instruir Tito a 2 pontos. Paulo escreveu para instruir Tito a 2 pontos. Número 1. Pôr em ordem a igreja de Creta. Por quê? A igreja estava desordenada, sem ordem. Falsos mestres judaizantes entraram dentro da igreja e começaram a ensinar heresias. Então, o apóstolo Paulo enviou Tito àquela igreja e escreveu essa carta para instruir Tito a colocar em ordem a igreja de Creta. Okay? Segundo, número 2, para instituir presbíteros. Tito capítulo 1, versículo 5. Presbítero Rafael, leia aí pra gente, por favor. Tito capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros como já te mandei. Ok, obrigado. Então, esse versículo responde aí tanto o número 1 quanto o número 2, ok? Número 3. Número 3, ajudar a igreja a crescer na fé, no conhecimento da verdade e em santidade. Ajudar a igreja a crescer na fé, no conhecimento da verdade e em santidade. A fé no conhecimento da verdade e em santidade. Ok? Número 4, aliás, Tito capítulo 1, versículo 1.
Irmão Evangelista Everton, leia aí pra gente mais uma vez, por favor. Título 1. Título 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Então tá aí o embasamento, o texto que explica o número 3. Agora, número 4. A silenciar os falsos mestres. A silenciar os falsos mestres, os judaizantes. Bota aí entre colchetes, judaizantes. A silenciar os falsos mestres. Entre colchetes, os judaizantes. Ok? Essa época aqui que o Evangelho foi crescendo, cessou um pouco a perseguição, mas foi uma época que levantou muitas pessoas que iam corromper esse Evangelho. Quase toda a igreja que escreve cartinha, alguém ensinando uma falsa doutrina que era corromper o povo. Isso, exatamente. Tito capítulo 1, versículo 11. Pastor Reginaldo, lê aí pra gente, por favor. Aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando que não convém por torpe ganância. Então aí Paulo diz, esses homens, os judaizantes, têm que ser calados. Em que sentido? Vou matar ele? Não. No argumento. Quando ele chega dentro da igreja, o pastor tem que tomar o microfone da mão dele. Entendeu? Ou a igreja chegar e falar, olha, nós não aceitamos isso aí não. Isso aí é heresia. Tá bom? Não, você andou com Jesus? Não andei não, então você está fora. Porque Paulo não andou com Jesus, mas ele esteve com Pedro. Você já esteve com Pedro? Eu ouvi umas 2 ou 3 mensagens, está fora. Paulo conversou com Pedro. Não só com Pedro, mas também com Tiago. Então você está fora. E fora a experiência. Oi? E fora a experiência de salvação dele. Fora a experiência de salvação dele. Né? Então, é isso aí. Para encerrar, número 4, número 5. Número 4. Para Tito viver, Sempre. para Tito vir ver Paulo depois da chegada de Artemas ou Tíquico. Então, Paulo instrui Tito a ver Timóteo, aliás, a ver ele mesmo, né, depois que ele fosse rendido por Artemas ou Tíquico, lá naquela igreja. Né? Então, para que Tito fosse ver Paulo depois da chegada de Artemas ou Tíquico. Artemas ele é pouco mencionado, mas ele é também um dos ministros, um dos companheiros de Paulo. Artemas tem um acentozinho aí no A. É uma proparoxítona. Artemas. Qual é o outro? Artemas. Não, é porque eu... Esses dois nomes é grego? Sim. Tíquico. Artemas ou Tíquico? Os nomes gregos eles são caracterizados pela terminação S. Mas nem todos aqui estão, porque aqui ele está na forma latinizada. Mas na forma grega termina com S. Por exemplo, quando você lê lá no grego a palavra Paulo, é Paulus. Entendeu? Paulus. Petrus.
Petrus, Titus. E esse é um dos motivos pelos quais o nome do Salvador de Yeshua no hebraico para Iesus em grego, porque faz parte da cultura grega nomes terminarem com S. Biblos, que é livro no singular, também termina com S. Sócrates, Platão não termina com S, porque está latinizado. Mas se você for ver o nome mesmo no grego, você vai ver que termina com S. Aristóteles, Filipe, lá se não me engano é Filipos. Alexandre, aí eu não lembro se é Alexandrinos ou se é Alexandros. Eu sei que todos os nomes gregos terminam com S. Ok? Capítulo 3 de Tito, versículo 12. Estamos resumindo bastante, que daqui a pouquinho a gente vai dar Filemão, tá? Tito, capítulo 3, versículo 12, irmã Josélia, lê aí pra gente, por favor. Meu nome Aqui. meu nome Em grego? não, sei lá, que língua. Hebraico. Espanhol, sei lá. Filemão, Tito. Não, Tito, capítulo 3, 3, versículo 12. Quando te enviar Artemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberarei invernar ali. Ok, obrigado. Então essa é a nossa epístola a Tito. Essa é a última das epístolas pastorais. Ok? Então, fala sobre os ornamentos da obra. Ou seja, as boas obras é a verdadeira vestimenta espiritual do verdadeiro cristão. Infelizmente, hoje, não em todos os irmãos, é claro que tem irmãos que cumprem ainda, tem igreja que cumpre ainda, mas é uma prática importante, a prática das boas obras, né? Nesse sentido. Então, o apóstolo Tiago, que a gente vai estudar semana que vem, aliás, semana que vem, segunda-feira, se Deus quiser, ele diz o quê? Que a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. E é interessante que lá na igreja tem uma irmã que ela trabalha com velhinhos, que é a nossa irmã. Ela trabalha com velhinhos, com idosos. idosos. A nossa irmã Marilanda. Marilanda, conhece a irmã Marilanda? É uma senhora magrinha. Ela trabalha, gosta de trabalhar com idosos. Então, hoje em dia ela não vai muito por causa da pandemia, né? Mas ela gosta de visitar, né? E eu vou sempre com ela para poder visitar, porque dá até alegria, porque eles têm uma necessidade tão grande de serem visitados, eles são tão carentes. E o amor que eles transmitem também. O amor que eles você transmitem chega ali, é ele se contagiante. sente abraçado. É lindo esse trabalho. É verdade. Essas questões de obra aí no livro do profeta Isaías, Deus também fala do verdadeiro jejum, né? Ele fala a questão dessas obras aí, o verdadeiro jejum é dar alimento a quem está fome, trata quem tem fome, né? É verdade. Hoje eu vejo assim, tem um caso que não se restringe nem tanto a órfãos e viúvas. Às vezes é uma família que você chega, está precisando de uma visita. No ano passado, quando começou essa pandemia, minha esposa está orando aqui em casa, um negócio no coração. Você está disposto? A gente tem 2 filhos pequenos, criar, mas você está disposto a fazer um trabalho de oração na casa dos irmãos? Aí saiu gente no ano passado todinho. Mesmo com essa gente tomando cuidado, a gente estava orando na casa dos irmãos. Rapaz, eram irmãos que já estavam há meses sem na igreja, estavam sentindo falta, irmãos que foram esquecidos, a gente ia lá orar. Todo dia a gente estava indo, todos os dias da semana, no dia que não tinha culto na igreja, um dia que a gente estava na casa do irmão orando. Agora uma pessoa que não é crente, a gente demorou a agir. Muita gente desesperada ano passado. A Bíblia diz que nós devemos
ajudar, principalmente, né, estar, principalmente com os domésticos da fé, nas suas necessidades. Né? Só que a gente entende errado. A gente entende o texto errado. Que o texto lhe diz para estar com os santos nas suas necessidades, né? Aí a gente entende que o santo, na sua necessidade, ele tem que se abrir, ele tem que se expor. Não. Ele diz, estar com o santo nas suas necessidades é você procurar ele. É você ver se ele está precisando de alguma coisa. Entendeu? Você perguntar. A Central de Marília faz muito isso. O pastor José mesmo, sempre, e principalmente quando eu fiquei doente, entendeu? Ele falou, acredite, Renato, se precisar de alguma coisa, você pode me ligar, que a igreja está à inteira disposição. Entendeu? Então, recebi a visita do nosso amado aqui, não é para gosto que não. E quem usa ele é o Espírito Santo. Né? Quando eu estava doente, fiquei até meio longe dele, né? Eu fiquei com medo de contaminar ele. Mas o negócio está acontecendo. Eu já chorei com o irmão que às vezes não precisa só de um abraço, uma visita. E o presbítero Rafael me abençoa também com essa carona, né, de lá para cá. Né, e quando ele não vem, é o diácono, o evangelista pastor Arão. E a irmã Josélia não perde, né? Está sempre orando por nós. Amém. Com essa Então oração pelo menos faça fervorosa aí. Não tem presente melhor do que pelo isso. menos faça alguma coisa, né? Muito obrigado. Essa questão também. Essa questão de obra também, Jesus dá uma palavra muito, muito forte. Eu acho que tem em Lucas, se não me engano,